Olá, essa é a aula 4 da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. Podem chegar, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola na LAB da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o propósito de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os caminhos tradicionais e os caminhos alternativos para a realização de um projeto teatral. E para que a compreensão fique um pouco mais simples sobre esses processos, a gente vai tratar esses caminhos aqui como o plano A e o plano B para as possibilidades. Ou seja, o plano A é sempre aquele plano ideal, aquele plano com o qual a gente gosta de fazer pactos, porque ele é melhor para todo mundo, ele vai dar certo, se acontecer vai ser incrível daquela forma. Então, é o plano A. Agora, claro que se esse plano A não der tão certo, ou se não estiver caminhando muito dentro daquelas nossas perspectivas, todo mundo acaba lançando mão de um plano B na vida. E não seria diferente com o setor cultural e com o setor teatral. Então, quando um projeto nasce, é idealizado por algum produtor ou por algum criador, ele precisa necessariamente seguir um percurso, fazer um caminho, passando por aquelas etapas sobre as quais nós falamos na aula anterior. A etapa de pré-produção, a etapa de produção e a etapa de pós-produção. E quando o projeto está na etapa de pré-produção, é uma etapa bastante crucial, porque nesse momento, esse projeto precisa entender qual é a forma, qual é a melhor forma dele se adequar ao mercado, qual a melhor forma dele se adequar à produção, aos próprios processos da cadeia produtiva do teatro. Então, nesse momento é que se costuma entender qual é o caminho que vai se pegar, que trilha é essa que esse projeto vai pegar. Se a gente escolher a trilha tradicional, o caminho tradicional, que é o nosso plano A, quais seriam as ações realizadas nesse caminho? Bom, dentro dos caminhos tradicionais para a elaboração e desenvolvimento de um projeto teatral, a gente acaba se baseando em processos que giram em torno da criação de um projeto cultural para teatro, elaboração mesmo, escrita de um projeto cultural para teatro, captação de recursos, o que é inevitável para que o projeto possa ser realizado, e a inscrição desse projeto, tanto nas leis de incentivo à cultura, como nos editais de cultura. Então, vamos tentar entender cada uma dessas etapas, caso o seu projeto siga esse plano A. A primeira etapa é a elaboração de projeto para captação de recursos, solicitação de apoio e solicitação de pauta. É necessário que esse projeto saia da sua ideia e vá para o papel. Um pouquinho mais à frente, a gente vai ter essa aula de elaboração de projeto, porque ele está inserido, essa elaboração está inserida tanto no plano A como no plano B, vocês vão ver já já. Então, a primeira etapa do plano A é a elaboração de um projeto para captação de recursos, e que desse projeto de captação nascem desdobramentos para a solicitação de pauta e para a solicitação de apoio. Um projeto para a solicitação de pauta é aquele projeto que vai buscar um espaço para ser realizado.
Um projeto que solicita apoio, ele vai solicitar valores pequenos ou produtos e serviços, como apoio para a sua realização. Já um projeto de captação de recursos, ele vai para o mercado com o objetivo de tentar captar verba para que ele fique de pé e possa ser realizado. A segunda etapa do Plano A, ela diz respeito à inscrição do projeto nas leis de incentivo à cultura. Passaremos um pouquinho pelas leis, mas é importante que vocês entendam que também essas inscrições fazem parte desse Plano A. Então, por exemplo, nós estamos no Rio de Janeiro agora. Você pode estar na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil. E aqui nós temos acesso pelo menos a 3 possibilidades de lei. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é o ICMS, e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é o ISS. E é importante que o projeto esteja inscrito, ou seja inscrito nessas leis para a sua realização. Outra etapa do Plano A, inscrição do projeto nos editais de cultura. Várias empresas de iniciativa pública ou iniciativa privada, geralmente grandes, abrem editais durante todo o ano para inscrição de projetos culturais. As empresas, via incentivo fiscal na maioria das vezes, ou seja, utilizando uma dessas leis de incentivo, ou mais de uma, patrocinam projetos e abrem editais públicos para que exista transparência na escolha dos projetos que elas vão patrocinar. Outra etapa do Plano a captação de recursos junto a empresas da iniciativa privada. Existem empresas que abrem editais e existem empresas que não abrem editais. E que aí você também tem a possibilidade de chegar nas empresas que não abrem editais e pedir patrocínio. E para esse aspecto, tem uma figura importante, que é a figura do captador de recursos, que existe no mercado de produção teatral, de produção cultural, de um modo geral, e é a pessoa que está ali trabalhando justamente tentando fazer uma ponte entre projetos interessantes e empresas que desejem patrocinar esses projetos. Então, essa figura do captador acaba também sendo uma figura importante dentro dessa realidade do Plano A, que é um plano tradicional para a produção teatral. E, por último, lembrar que as leis de incentivo normalmente têm listas de empresas patrocinadoras. No caso da lei federal, da Rouanet, não tem essa lista, mas no caso da lei estadual aqui do Rio de Janeiro, do ICMS, no caso da lei do ISS, que é a lei municipal, elas disponibilizam listas de empresas patrocinadoras, de contribuintes incentivadores, que vão, naquele ano fiscal específico, ter interesse em patrocinar projetos. Então, todas essas atividades acontecendo de forma paralela, elas dão origem a esse caminho tradicional que a gente está chamando de Plano A aqui. Agora, existem pessoas que têm os seus projetos e que talvez não queiram passar por esse processo. Inscrição em lei de incentivo, inscrição em edital, e que talvez desejem fazer os seus projetos com mais rapidez. E, para isso, elas vão ter que pensar em alternativas, em um plano alternativo, em caminhos alternativos, que é o que a gente está chamando aqui de Plano B. Então, nos caminhos alternativos para elaboração e desenvolvimento de um projeto teatral, no que a gente estaria baseado? De novo, na criação e elaboração de um projeto cultural, utilização de pequenos recursos, ou de apoios diretos, ou de financiamento coletivo, ou até mesmo o investimento via recursos próprios. Então, vamos entender cada uma dessas etapas do Plano B.
elaboração de projeto para captação de recursos, solicitação de apoio e solicitação de pauta. Ou seja, é uma etapa que se repete tanto no plano A como no plano B. Ou seja, esse é um material fundamental para que você consiga caminhar com o seu projeto. E é por isso que a gente vai falar sobre isso na aula 8. Por isso que a nossa aula 8 é a aula coração da oficina, porque é a aula que vai ensinar a elaborar um projeto cultural. A segunda etapa do plano B é a captação de pequenos patrocínios diretos. E como se busca isso? Existem empresas menores, de médio porte, de pequeno porte, que não abrem editais, que talvez nem patrocinem via lei de incentivo, talvez patrocinem diretamente. E existem essas empresas também no mercado, e é possível bater na porta, apresentar o seu projeto e entender se elas teriam interesse em patrocinar. Uma outra possibilidade é a captação de pequenos apoios financeiros, junto a empresas como SESC e SESI, dois gigantes incentivadores da cultura nesse país. Então, é possível também ficar de olho no SESC, no SESI, entender quais são os editais que estão sendo abertos em cada instituição. Tem espaço para montagem de espetáculos? Tem espaço para circulação dos espetáculos nas unidades? Porque normalmente são pequenos apoios financeiros, mas que muitas vezes possibilitou a montagem e a realização de diversos espetáculos. Outra possibilidade dentro do plano B é o financiamento coletivo, para montagem ou complementação de recursos para a montagem de um espetáculo. Então, é fazer um financiamento coletivo em alguma dessas plataformas e buscar arrecadar junto ao público o recurso necessário para que o projeto aconteça. Em troca do recurso arrecadado, em cotas, você oferece recompensas para essas pessoas. De acordo com o valor que cada um dá, cada um pode ter uma recompensa diferente. E, por último, o investimento no espetáculo via recursos próprios. O que seria isso? Bom, um idealizador, um criador, qualquer fazedor de cultura pode decidir que ele vai investir os seus próprios recursos naquele espetáculo. E isso é possível de se fazer. Agora, tomando todos os cuidados necessários. Quando existe um investimento de recurso próprio, com uma grana um pouco menor, o espetáculo precisa ter uma responsabilidade de execução ainda maior, de maneira que aquela pessoa não fique endividada, não saia dos processos com dívidas. Então, é preciso fazer um cronograma de ação muito específico para esse projeto. É preciso pensar em cada detalhe da execução de forma que o projeto seja adequado àquele recurso que foi disponibilizado para ele. Então, gente, a aula 4, que é essa nossa aula, ela foi importante para que vocês entendam que existem possibilidades tradicionais e possibilidades alternativas para se caminhar com um projeto teatral. Bem, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar agora no finalzinho. Meu nome é Elaine Moreira, eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, formada em Produção Cultural e em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Eu trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral há mais de 15 anos,
e atualmente sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Torres de Laura e da Cult Consult, onde eu presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais e trabalhei com alguns importantes nomes da cena brasileira. E nessa oficina, de um modo geral, o meu objetivo é justamente compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. E para fechar, eu queria lembrar que a oficina de produção teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos jovens e adultos da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional por conta da pandemia do coronavírus, juntamente com algumas incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos da Lei Aldir Blanc. Na próxima aula, falaremos sobre as leis de incentivo à cultura, como ferramentas importantes para a realização de um espetáculo teatral. Vem comigo? Até lá!